Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Flávio Perazzo e nesse vídeo eu vou falar sobre a análise de variância de um fator aqui no SPSS. Para que serve a famosa ANOVA? Para comparar a média entre três grupos ou mais. Então nós temos um modelo em que a variável independente ela é não métrica, ou também chamada de fator, e uma variável dependente que é métrica ou quantitativa. Quais são as hipóteses envolvidas na ANOVA? A hipótese nula é: a média entre todos os grupos são iguais. A hipótese alternativa é: existe pelo menos um grupo que difere em média dos demais. No primeiro vídeo, eu vou fazer de uma forma mais simples. No segundo, eu vou fazer de uma forma mais completa, incluindo a análise total dos pressupostos. Que pressupostos são esses? Bom, primeiro a independência do erro. Então, muito cuidado com a sua amostra na seleção dela, evitar a dependência na seleção dos participantes, o não enviesamento dessa amostra. O segundo pressuposto é a normalidade da distribuição do erro. E como é que você verifica isso? Por meio de histogramas, testes, medidas de assimetria e curtose dos resíduos. Quando a amostra é grande, isso pode ser tolerado, mas tem que ter cuidado nesse ponto. Uma amostra grande é aí maior do que 120, 125 casos. O terceiro pressuposto é a homocedaticidade ou igualdade de variâncias, e nós vamos verificar isso por meio de algumas regrinhas ao longo do vídeo. Para fazer a ANOVA aqui no SPSS, nós vamos vir aqui em Analyze, Compare Means, One Way ANOVA. Então, vou passar uma variável métrica para minha lista de dependente, aqui a satisfação, e vou passar aqui uma não métrica como meu fator, a renda. Vou fazer teste de acompanhamento, porque se eu tiver alguma variável, algum grupo que difere dos demais, eu já posso saber qual é. Nesse caso, vou selecionar aqui Shefe, que é um teste muito utilizado em administração. Apertar Continue. Em opções, eu quero a parte descritiva e o teste de homogeneidade de variâncias. Apertar Continue. E aqui eu vou apertar OK. Bom, esses são os resultados aqui da minha análise de variância. Aqui nós temos a parte descritiva, aqui os grupos, aqui nós temos a quantidade de observações por grupo e aqui a média da nossa variável quantitativa por grupo. Veja que tem aqui uma medida crescente, então quem ganha menos, até 2 salários mínimos, tem uma satisfação menor do que quem ganha mais, acima de 10 salários mínimos. A questão é, existe diferença de fato entre esses grupos? A ANOVA vai verificar isso. Para que esse teste seja bem executado e tenha o seu devido poder, eu tenho que observar algumas regrinhas com relação à proporção entre os grupos. Então, se eles são iguais, eu já posso presumir a igualdade de variâncias, se eu tenho a mesma quantidade de observações por grupo. Nesse caso eu não tenho, então eu posso partir para umas regrinhas alternativas. Então eu vou verificar o grupo com menor quantidade de casos, aqui é acima de 10 salários mínimos, e vou multiplicar por 1,5. 84 por 1,5 dá 126, que é menor do que 145, ou seja, o grupo com maior quantidade de observações. Isso não é bom. Então aqui eu não poderia proceder com a ANOVA, mas a gente pode flexibilizar um pouco e multiplicar 84 por 2, que daí sim dá maior do que 145. Vou deixar as referências sobre isso na descrição. Então, dito isso, eu consigo proceder com a análise de variância. Resta saber o seguinte: será que eu tenho como garantido aqui a homogeneidade de variâncias? Então, eu posso observar isso por meio do teste do Levene. Tá aqui. Se esse p-valor for maior do que 0,05, eu tenho como assumir igualdade de variâncias. Se ele é menor, eu não assumo igualdade de variâncias. Aqui P maior do que 0,05, bem maior na verdade, então as variâncias podem ser presumidas como iguais. Se esse teste tivesse falhado, eu poderia verificar por uma outra regra, que seria pegar o maior desvio padrão e dividir pelo menor. Nesse caso, 2,41 dividido por 2,19. Se essa razão for menor do que 2, eu também posso trabalhar com a ANOVA. Vou deixar também a referência sobre isso. Então, pressuposto de análise de variâncias ok, quantidade de grupos de proporção de casos de número de observações por grupo também. Resta saber se nós temos aí uma diferença. Então aqui nós temos a tabela da ANOVA, aqui nós temos a variação entre grupos e aqui a variação dentro dos grupos.
Aqui nós temos a soma dos quadrados dos desvios entre os grupos e aqui a soma dos quadrados dos desvios dentro dos grupos. Então, quando eu divido 69,912 por 3, eu tenho aqui essa variância entre os grupos. Aqui, quando eu tenho 2342,468 dividido por 446, eu tenho a variância dentro dos grupos. Pois bem, aqui então a estatística F é a razão entre esses dois valores, 23,304 por 5,252. Eu tenho esse F de 4,437, que é um F grande e, portanto, um P valor pequeno. Aqui, como eu tenho P menor do que 0,05, eu rejeito a hipótese nula da ANOVA, de igualdade de média entre os grupos. Resta saber agora qual grupo difere dos demais, ou quais grupos diferem dos demais. Aqui eu tenho o meu teste de acompanhamento, os grupos e a comparação entre eles. Vou olhar aqui nessa coluna quais valores eu tenho P menor do que 0,05. Nesse caso eu tenho entre até 2 salários mínimos e acima de 10 salários mínimos. A média entre quem ganha até 2 salários mínimos da satisfação e acima de 10 salários mínimos é realmente diferente segundo o teste da ANOVA. As demais não são porque P é maior do que 0,05 e na verdade isso só acontece entre esses dois grupos. Bom, isso foi uma análise de variância de um fator de uma forma bem simples aqui no SPSS. No próximo vídeo eu vou fazer de uma forma mais completa, analisando o pressuposto de normalidade. Espero aí que tenham gostado. Até a próxima.